Então, nós estamos na nossa segunda aula da matéria de Antropologia Bíblica do curso médio em Teologia. Estaremos abordando durante essa disciplina, essa matéria de Antropologia, que no resumo seria o estudo do homem, para compreender a respeito dessa matéria. O pastor dividiu a apostila em algumas partes. A apostila não é tão extensa, fácil de estudar, e ele pede para anunciar para os irmãos que ele está decidindo a respeito dos exercícios, se será prova normal ou um trabalho baseado nos exercícios. Os irmãos estariam respondendo os exercícios e seria a nota dos irmãos. Mas ele ficou de me dar a resposta essa semana, que até na próxima segunda eu estarei anunciando para os irmãos se será prova nessa matéria ou um trabalho. Se for um trabalho, na verdade, qualquer uma das duas está fácil, né? Seja a prova é baseada nas perguntas, e se for o trabalho, os irmãos estariam respondendo o trabalho de acordo, o questionário, mas de acordo com a apostila. Então, tudo está na apostila. Nós falamos na aula passada, irmãos, a respeito da origem do homem, a sua algumas teorias com relação ao homem, como a evolução teísta e a evolução ateísta. Falamos um pouco a respeito da criação do homem, a origem, e falamos a respeito do homem sendo a criação de Deus. E hoje estaremos falando aqui na página de número 12 a respeito do homem foi criado diretamente por Deus. Então, eu abordei um pouco a respeito da criação, bem resumido, como ocorreu a criação em Gênesis 1. Dei o respaldo para os irmãos que não há diferença alguma de Gênesis 1 para Gênesis 2 a respeito da criação do homem. Em Gênesis 1 é apenas um resumo de tudo que foi criado, e Gênesis 2, em relação ao homem, mostra como foi criado. Então, de acordo com a apostila, deixa eu anotar um pouquinho. De acordo com a apostila, nós temos esses dois relatos que não há dificuldade nenhuma de compreensão a respeito da criação, muito que algumas pessoas querem fazer crítica à Bíblia e dizer que há duas criações de homens narradas na Bíblia, quando na verdade não. Então, nós vamos falar hoje sobre o homem foi criado diretamente por Deus. Eu expliquei para os irmãos que, no percurso de 5 dias, Deus foi dando formato à terra e tornando ela um lugar habitável para que o homem pudesse estar habitando ali. Ou seja, Deus preparou tudo para colocar, de acordo com alguns teólogos costumam classificar, a coroa prima da criação de Deus, implicando que a criação do homem ela coroou toda a criação de Deus, mostrando que tudo que Deus fez para nós. Deus fez perfeito. E após Deus concluir com a criação do homem, a Bíblia fala que Deus viu que tudo era muito bom. Todos os dias, de acordo com a contagem judaica, os irmãos vão reparar que todos os dias, ao Deus criar alguma coisa, falava que foi tarde de manhã e Deus viu que era bom. Tarde de manhã, devido ao fato da contagem judaica, como se Deus tivesse começado a criar, terminou a tarde e depois amanheceu o dia, de acordo com a cronologia judaica, e fala isso foi o primeiro dia e Deus viu que era bom. No sexto dia, Deus cria os animais e cria também o homem. Aí a Bíblia mostra o fim da criação, dizendo que Deus descansou no sétimo dia, apesar dessa parte estar no capítulo 2, e que Deus viu que tudo era muito bom. Ou seja, havia uma perfeição em toda a criação, desde o que ele fez na separação
de águas de cima e águas de baixo, da luz, na criação das relvas, das plantas, dos seres aquáticos, dos seres terrestres, até a criação do homem. Tudo estava perfeito. Perfeito no sentido mais literal, tudo era muito perfeito. E como eu disse para os irmãos, nós vamos sempre encontrar a frase no capítulo 1 de Gênesis dizendo que Deus abençoou aquilo que ele criou, como animais e planta, dando capacidade de reprodução na criação dele, de maneira que ele não precisaria criar novamente. Tudo que ele criou, ele deu ele condição de reproduzir. Então, a própria criação se manteria na sua reprodução. Aí o pastor mostra aqui nesse ponto 2, nessa letra A, que o homem foi criado direto por Deus, diretamente por Deus, mostrando que houve uma intervenção divina na criação do homem. Nós observamos no capítulo 1 que com a palavra de Deus todas as coisas foram criadas. Então Deus ordenava com a sua palavra e as coisas vinham a existir. E nós observamos que o Gênesis 1, que é um resumo, mostra que todo o planeta Terra, tudo que há nos céus e há na Terra foi criado do nada. Não existia matéria para que Deus pegasse, para que fizesse existir. Deus fez existir do nada. Como o apóstolo Paulo fala, ele chamou a existência aquilo que não existe. Porém, depois que criou, ele passou a dar ordem às coisas criadas para reproduzir. Se nós observarmos, ele fez separação de águas e águas, e depois separou as próprias águas para fazer porção seca. Depois da porção seca, ele mandou que ela reproduzisse relvas e plantas, de maneira que a porção seca obedeceu e reproduziu essas plantas. Ele mandou com que as águas reproduzissem peixes, e como eu falei na aula passada, dá a entender que as aves saíram das águas. Então, diante da ordem de Deus, as águas também reproduziram seres vivos, e Deus ordena que a terra também produza animais terrestres, e ela produz. Porém, o pastor destaca isso aqui, que no momento de criar o homem, aí Deus colocou, podemos dizer, na linguagem mais popular, Deus colocou a mão na massa, literalmente. O texto fala que Deus formou o homem do pó da terra. O que dá a entender que era pequenos resquícios de poeira que Deus pega. Alguns estudiosos até falam que, devido àquele vapor que subia da terra, fez com que isso ficasse mole para se moldar. Mas eu acho um pouco exagerado, porque Deus não precisa disso. Deus pega até pedra e molda do como que ele quer, porque senão ele não seria todo poderoso. Mas digamos que realmente esse vapor que subia da terra deixou toda essa matéria mais fácil de estar trabalhando com ela. Isso não altera muita coisa para nós, mas o importante é que Deus pegou desse pó e fez o homem. E ali ele transformou aquele pó no ser humano, ou seja, na obra da sua criação. E lembrando que, mesmo se o homem não viesse a cometer pecado, ele sempre teria em mente que ele era pó. Ele sempre entenderia isso. Mostrando que o Criador está acima dele. Que esse Criador, ele é quem deu origem a todas as coisas. E Deus, após que é o homem, ele deixa toda a criação subalterna à sua autoridade, e ele apenas a autoridade divina, mostrando que todo esse reino que está aqui nesse mundo estava debaixo do governo do homem. O homem tinha essa autoridade. Agora, o interessante, conforme o pastor vai mostrar aqui, ele fala o seguinte, aí no primeiro parágrafo da letra A, ele fala, ao observar o primeiro relato bíblico da criação, não se pode chegar a outra conclusão senão que o homem é resultado da intervenção direta de Deus. Aí ele mostra o versículo e fala, criou Deus o homem. Gênesis 1, versículo 27, que repete aquela frase que criou Deus o homem
a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Como eu disse, que essa é uma tradução melhor de João Ferreira de Almeida, macho e fêmea, que está designando o gênero dos dois. Criou o homem, isso por isso que eu disse que é um resumo, porque nós sabemos que no capítulo 2 mostra um espaço de tempo que nós não conhecemos da criação do homem para com a mulher. Gênesis 1 trazendo o resumo que toda a humanidade foi Deus que criou, mostrando que esse homem macho, designando o seu gênero, e fêmea, designando o gênero da mulher. Então, dois gêneros foi o que foi criado por Deus. O que passar disso é maligno. Somente esses dois foram criados por Deus. Os demais são invencionistas humanas, pela vaidade humana e para tentar tirar o peso do pecado sobre a consciência dessas pessoas que querem viver assim e tentar viver tranquilo com a consciência limpa, mas com invencionice humana. E o pastor mostra aqui no parágrafo 2 o seguinte: ele falou, no segundo relato da criação, podemos perceber que Deus não se utilizou de forma orgânica menos desenvolvida para tomar o homem, mas formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O que o pastor quer mostrar aqui, de acordo com a página anterior, nesses pensamentos de evolução teísta, que as coisas vão se evoluindo até chegar onde chegou, como é o pensamento da teoria da evolução, que todas as coisas que existem hoje é um processo evolutivo. E o pastor quer mostrar que esse pó da terra que Deus pegou não é um processo de evolução, era algo que já estava feito, que conforme o terceiro dia, quando Deus fez separação entre águas e criou a porção seca, foi dessa porção seca, criada no terceiro dia, que Deus fez o homem. O interessante, como eu disse, as coisas criadas deu origem às demais coisas. Apesar do homem ter sido moldado pela própria mão de Deus, mas foi moldado de uma matéria já existente desde o terceiro dia. Porque como toda a água cobria a terra, Deus fez com que houve separação e nascesse a porção seca. Dessa porção seca foi onde Deus criou o homem. Então o pastor quer mostrar que não houve processo evolutivo, e sim a mão de Deus e a voz de Deus que ordenou que existisse terra firme, aconteceu a existência da terra firme, e dessa terra Deus fez os seres humanos. Ou melhor, Deus fez o primeiro homem, os demais são um tronco de Adão, e a mulher, ela nada mais é do que de uma obra mais prima ainda, que foi do osso. Inclusive, esse dia eu achei até uma foto, melhor, uma figurinha com um certo meme dizendo as fotos de Adão e Eva quando era criança, um monte de terra e um osso, falando que era a foto dele quando eles eram criança. Então, essas são a origem dos nossos pais, os nossos primeiros pais. Então, o pastor quer mostrar nessa parte o seguinte, que o homem é obra da mão de Deus, que é diferente de toda a criação, porque toda a criação foi ordenada por Deus. No homem, Deus colocou a mão, literalmente, no barro, fez o homem, e esse homem foi feito de uma matéria já existente, e existente pela própria voz de Deus. Nada de processo evolutivo de acordo com o pensamento da evolução. Ô, evangelista, Sim? eu tenho uma pergunta. Em Gênesis 1, de 9 até o 10, Uhum. fala sobre ajunte-se as águas abaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. A pergunta é, tem alguma explicação para esse versículo na Bíblia? No sentido que o irmão está perguntando, A Bíblia fala que as coisas, como é que é? Deuteronômio reveladas, 20. As coisas o quê? Como é que é? que revelada é para nós e as É, ocultas para Deus, é, Deuteronômio aham, 29:9. sim, Deuteronômio 29:9. Sim, há uma explicação no sentido que o irmão está querendo saber como que aconteceu. Sim, Ó, a água obedeceu à voz de Deus. uhum. Nós não sabemos se existia terra por baixo dessa água. E o que dá a entender que elas obedeceram à voz de Deus e a terra veio existir. Mas Pedro explica Acho isso. que é Pedro capítulo 2, o que... Isso. E aí Hebreus também explica
a respeito da criação. Hebreus Sim. capítulo 11, que pela fé os mundos que existe veio Uhum. existir. Então, o que nós conseguimos explicar teologicamente é que a voz de Deus fez com que ele criou a porção C, que é essa divisão de águas. E o Uhum. escritor aos Hebreus mostra que essa complexidade da criação do mundo que foge do nosso entendimento, nós aceitamos pela fé. Não simplesmente por essa pergunta do irmão, mas porque, por exemplo, nós vivemos em um planeta que está suspenso sobre o ar. O que há por baixo de nós e acima de nós, nada mais do que é do que o universo. Uhum. E Jó, ele chega até a falar, apesar que isso não é literal, nós temos que a Terra está sustentada por colunas. Aonde Uhum. os terraplanistas, se tem algum terraplanista aqui na sala, eu não tenho nada contra terraplanista, onde os terraplanistas até chegam a dizer que a Terra está sustentada por colunas, por isso ela não é redonda, por isso ela é achatada. Aí eu fico falando, mas essas colunas estão sustentadas onde? Já que se ele quer interpretar literalmente, em que ela está sustentada? Que Jó está falando das colunas, simplesmente chamando a atenção para o mistério da criação. Mas Pedro chega a falar que o mundo que existe, ele veio existir porque ele saiu de dentro das águas. Então, eu Sim. acredito que essa porção seca está falando da terra que nós pisamos. Ou, Uhum. literalmente, terra. Como eu falei, que é a matéria-prima que Deus utilizou para criar o homem. Então, Sim. o que eu Aham. posso dizer para o irmão é isso. Não sei se eu Não, consigo. sim, é uma explicação teológica que você está me dando, porque Sim, eu, para crer como que o. Porque ninguém até hoje conseguiu criar uma terra, conseguiu criar um pedacinho, um terrãozinho de água. Ninguém até hoje conseguiu fazer isso. não Entendeu? consegue. Nenhum É por cientista isso que o consegue fazer. escritor aos Hebreus fala que Uhum. essa complexidade da criação ela é Pela aceita fé, né? pela fé. Ela é A entendida. ciência não explica isso aí, né? Então Não tem como. é, é porque muitos entram em debate sobre essas coisas, né? Ah, mas como que Deus fez? Como que na Bíblia está escrito que fez terra da água? Então a única explicação isso aí é somente a fé, porque a Bíblia não tem como a gente crer nela se não é fé, Porque os entendeu? livros sapienciais, que principalmente que declara muita coisa em relação à mão de Deus sobre a terra, que é o livro de Salmos e o livro de Jó, eles em si calam a respeito disso. Nós Uhum. vemos que o livro de Salmos ele é vasto em assuntos sapienciais em relação à criação, mas dentro dessa temática que o irmão abordou, realmente é uma pergunta bem interessante, que Sim. nós não sabemos como que aconteceu. Eu, como eu falei, eu vou pelos escritores hebreus, que pela fé eu creio que a voz de Deus produziu a terra. E que tudo que veio existir pela mão, pela voz de Deus. Então, o que dá a entender é que quando Deus ordena a separação, e ele ainda fala que nasce a porção seca, foi aonde aconteceu. E como o irmão está falando, nós não sabemos se essa porção seca surgiu das águas ou da voz de Deus, ou se ela apareceu do Uhum. nada. Não está entendendo? Sim, sim. Porque o, o que dá a entender é isso, porque a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra, como eu já falei, indiferente do pensamento se foi uma criação imediata ou uma criação dada pelo o pensamento do hiato que Deus criou, e parece que a criação ficou um tempo abandonada e depois Deus, ou ela, melhor, sofreu um caos, ficou abandonado por um tempo, depois Deus reformou a terra. Como o pensamento da criação, que Deus criou os céus e a terra, o versículo 2 mostra como aconteceu. O que dá a entender que do versículo 2 para frente, mostrando como ocorreu a criação, que dá a entender isso, que a porção seca veio existir através da voz de Deus. Já essa transformação, se é água em terra, realmente não temos como explicar. E de Uhum. forma química, realmente não existe uma fórmula química para transformar água em terra. Uhum. Isso é impossível. Obrigado, E, e, professor. e outro assunto interessante em relação a Deus ter criado o homem do pó da terra, é que todos os elementos químicos que tem na terra, tem no corpo humano. Uhum. Em porção pequena, mas tem. E isso é comprovado cientificamente. E mesmo sendo comprovado cientificamente, os homens ainda querem alegar que o homem não veio da Terra. Que ele, tendo todos os elementos químicos que tem na Terra, eles ainda querem alegar que ele não veio de lá. E, além de tudo, se nós observarmos, por exemplo, é comprovado pela ciência que as estrelas são feitas de gases. Se tirarmos uma estrela do espaço, do céu onde elas vivem, possivelmente elas morrerão.
como alguns desses cientistas falam de estrelas que morreram por sair, não sei se da sua órbita, alguma coisa, elas morrem. E então, se nós tirarmos, por exemplo, um ser aquático da água, a tendência dele é fazer o quê? Morrer, Morrer, porque sim. realmente respira por traqueia. Se nós tirarmos uma planta da terra, que por ela viver da terra e deixarmos fora, ela vai morrer. Da mesma forma que nós, ao deixarmos de ingerir aquilo que a terra produz, que Deus deu para nós como alimento, vai chegar um momento que nós vamos perder o nosso fôlego de vida. E, acima de tudo, quando o homem perde a sua comunhão com Deus, espiritualmente ele é morto. Por isso que todos os seres humanos sem Deus são considerados mortos. Inclusive, o termo que é utilizado lá no livro de Gênesis, quando Deus fala para o homem: o dia que comeres do fruto, morrerás. A palavra em hebraico ali, deixa eu achar aqui o termo hebraico, para falar com os irmãos o termo correto, que traduzindo para o português dá a palavra morto, morrerá. Isso é só para os Uhum, irmãos ter noção, que primeiro ele morreria espiritualmente para depois passar pela morte física. uhum. E é engraçado, né? Não quero tomar muito tempo, né, da Não, aula. pode falar. Para você ver que até hoje eles não conseguiram clonar o ser humano. O único Perfeito. que, Mas porque Deus, eles não mas, têm como clonar a alma. pois é, mas Deus ele consegue fazer. Porque como que eles explicam até hoje os gêmeos? Para mim são dois clones, é a mesma coisa, entendeu? Isso já vem desde tempo já. Não tem Porque como clonar uma alma do ser humano, mas Deus consegue pôr duas almas dentro de uma barriga de uma mulher. porque Malaquias fala o seguinte: e não fez ele somente um ali é um casal, Uhum, sobejando-lhe espírito, ou seja, uhum, Deus poderia ter feito muitos seres humanos sem ter o tronco em Adão e Eva. Mas a Bíblia fala que ele fez apenas um casal, mesmo que ele tinha espírito para pôr em toda a humanidade que existe hoje. Deus poderia ter espírito para pôr em todos, mas ele uhum, fez apenas um. E isso é para envolver que o homem pode clonar o corpo, pode fazer bebê de proveito, um monte de coisa, mas se da mão de Deus não estiver lá, não vai viver. é, Como o clone é uma aberração, não é como um bebê de proveito, eles querem fazer coisas como brincando de ser pequenos deuses, em uhum, ter capacidade de ter sua própria criação, Deus não permite, porque a alma, que na verdade nós somos uma alma que temos um corpo, e não um corpo que tem uma alma, uhum, a parte que realmente nós somos é a alma. Essa carcaça que nós aqui temos é para nós podermos viver nesse mundo que é material, por isso nós temos um corpo que é material. Então, o homem em si ele é uma alma. Agora, o ser, isso aí só pode ser vindo de Deus. Por isso que quando Deus fez o homem do pó da terra, qualquer um pode fazer um boneco da terra ou não? sim, Agora, fazer ele se tornar alma vivente, soprando um fôlego de vida nele, isso é só só um Deus. ser divino. Uhum. Então, o termo ali, irmãos, no hebraico, seria. Deixa eu achar o versículo aqui. Parece que é Gênesis 2:17. Isso, 2:17. Que a palavra ali fala assim: Monte Mamute, que quer dizer morto, morrerá. O homem, quando ele desobedece a Deus, ele morre espiritualmente. E ao morrer espiritualmente, a morte física passa a reinar nos seres humanos, como diz o apóstolo Paulo, que pelo pecado de um homem, a morte entrou no mundo e a morte passou a reinar sobre todos os homens. Por quê? Por causa da desobediência. Então, o, o homem, ele passou a morrer por causa do pecado. E de acordo com o que nós estamos falando aqui, o homem pode fazer o que ele quiser fazer, mas ele nunca vai conseguir fazer um ser humano, porque o ser humano foi Deus que fez a imagem de Deus. Nós vamos ver mais na frente o que é a imagem de Deus no homem, os pensamentos em relação a essa teologia, se o homem é espiritual no corpo ou não. Então, o que o pastor quer mostrar que é isso. O homem foi feito da mão direta de Deus, feito de uma matéria que o próprio Deus criou, que não é matéria, é que veio através de evoluções. E, como eu falei, o homem ele contém no seu corpo
todos os elementos químicos que contém na Terra, mostrando que de lá o homem veio. Não era para voltar para lá, mas infelizmente, ao desobedecer, ele volta para a Terra, conforme até Jó disse, quando ele passa no seu segundo processo de provação, que ele fala: nu eu saí do ventre de minha mãe, nu para lá eu tornarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A mãe ali é a terra, não é a mãe literal dele. Ali no sentido que ele está falando que nu eu voltarei para o ventre de minha mãe, é para a terra, e não para o ventre da mãe dele, como os espíritas querem alegar, que ele voltaria através de um processo de reencarnação e nasceria novamente. Mas ali é a terra. Então o pastor coloca a letra B: o homem foi criado em distinção das outras criaturas. Como eu falei aqui, o homem ele foi criado por último e ele coroou a criação de Deus. Então isso mostra uma diferença das demais coisas criadas. Então o pastor vai mostrar aqui, ó, que na descrição de Gênesis, Deus criou o reino vegetal distinto do animal, ou seja, distinto do reino animal. E o homem distinto de ambos. Então, o reino vegetal, o reino animal, ele é completamente diferente da criação que Deus fez do homem. Uma das coisas interessantes que hoje, por exemplo, nós aqui em casa temos um gato. Então, eu vou falar que tem pessoas que têm pet em casa e pode achar que eu estou falando, mas nós temos um gato aqui em casa. Inclusive, tem um nome até um pouco exótico, e talvez algumas pessoas. Tem pessoas que acham estranho. Devido a ele ter um bigodinho daquilo, o nome dele é Hitler. Registrado e tudo como Hitler. Aí as pessoas, misericórdia, é um gato, irmão. É só um gato. Então, as pessoas ficam questionando por causa do nome do gato. Teve um dia que uma pessoa até falou com a minha esposa: mas você é uma evangélica e tem um gato chamado Hitler? Eu pensei: ô Senhor, me ajuda. Então, por exemplo, as pessoas têm esse pensamento de que os animais são inteligentes. Eu creio que você já ouviu falar isso, já ou não? O animal é muito inteligente. Não, esse animal é inteligente demais. Que isso, que... Se tem alguém aqui que concorda, eu não quero de forma alguma criar problema com você se você quiser que o animal é inteligente. Eu, particularmente, creio que o animal tem instinto. E o instinto que foi Deus que colocou nele na sua capacidade de adaptação em qualquer lugar. Os animais que são domésticos têm mais facilidade de adaptação. Os animais selvagens que vivem na selva, que têm capacidade de se manter, como eu falei na aula passada, Deus colocou o instinto dentro de cada animal. Então, esse instinto dá capacidade dele para sobrevivência e algumas coisas que Deus colocou no animal que parece que ele é inteligente quando você coloca um nome, chama ele pelo nome e coisas semelhantes. Mas o que o pastor quer mostrar aqui, que mesmo que esses animais sejam engraçados, tem todas essas coisas, Deus criou o homem completamente diferente. E a alma que o homem tem é que faz diferença dele com os animais. Aí alguém pode até questionar, mas a Bíblia fala que a vida do animal está na alma. Os irmãos já leram isso na Bíblia, em Levítico fala isso, que a vida do animal está na alma. Só que, a alma do animal é a vida. Os irmãos já leram isso lá em Levíticos. Só que a alma, que o sangue é a vida dos animais, porque o animal não tem alma, ou seja, ali alma, quando alguns lugares no Levítico tem um sentido de alma, está no sentido de vida, e não literalmente a alma que nós temos, que é essa parte imaterial que nós temos. Os irmãos estão compreendendo? Alma, no sentido bíblico, nós temos que olhar o contexto para entender o sentido de alma, para não criarmos heresia. O que a aula aqui não é hermenêutica, mas nós temos que ter isso em mente. Por exemplo, em Romanos 13, versículo 1, fala que toda alma esteja sujeita às autoridades. Então você entende ali que a alma ali está relacionada ao homem, ao ser humano, e não a alma, a parte interna nossa, e sim a todos os homens. E quando a Bíblia fala que a vida do animal é a sua alma, o que está relacionado que ele não tem alma literalmente como nós temos, mas sim a vida dele é aquilo ali. Não tem a ver com a alma que nós temos. O sangue do animal, se você derramou o sangue do animal, ele desaparece. E os animais, ele morreu, acabou o animal.
Já o ser humano, depois que ele morre, ele ainda tem uma eternidade para enfrentar, seja a vida eterna ou seja a morte eterna. Os irmãos estão compreendendo a diferença do animal para o ser humano? Eu, apesar que eu já vi pessoas dizer que no céu vai ter animal, que tal e coisa, que lá no céu é cheio de animal. Inclusive, uma vez eu ouvi um irmão pregando que Deus ele acabou com o sacrifício de animais, porque senão no céu não caberia de animais. E isso é possível ver como que é o nível das interpretações bíblicas de alguns irmãos. Porque o céu não caberia de animais, por isso Deus ele cortou o sacrifício de animais. Não foi por causa que Cristo morreu, não, mas sim porque o céu não caberia de animais. Então, irmãos, o que o pastor quer mostrar é isso? A diferença da criação do homem para os animais. E nós vemos que no momento que Deus cria uma mulher para o homem, o próprio Deus mostra a diferença. Que após Adão dar nome a todos os animais, Deus viu que lá não tinha ninguém compatível a ele, ou seja, ninguém da mesma espécie que ele, porque os animais, eles cada um reproduzia na sua espécie. Lá tinha cavalo, que possivelmente tiveram outros cavalos, e éguas e burro, não sei mais o que, se tinha tudo isso na época, que são de espécies de cavalo. Seja os felinos, seja os répteis, todos na sua própria espécie. Mas do ser humano só tinha um, só o homem. Como eu disse para os irmãos, nós não sabemos o espaço de tempo da criação do homem para a mulher. Talvez passou meses, dias, anos, ou até mais de 1000 anos, nós não sabemos o tempo que passou. Essa conotação, por exemplo, que a Terra tem mais de 6.000 anos, eu particularmente creio que sim. Esse pensamento do hiato, do versículo 1 para o versículo 2, ter milhões de anos, é possível? Sim. Tem respaldo bíblico que sustenta? Não. Nós temos que ser verdadeiros. Não tem respaldo bíblico que sustenta. Esse pensamento ele nunca foi um pensamento defendido dentro da teologia judaica veterotestamentária do período de Cristo. Esse é um pensamento que surgiu por volta do século XVIII, com o avanço do iluminismo, os judeus cabala foram os primeiros a introduzir esse tipo de pensamento e essa teologia no meio do povo evangélico. Com o ministério de Jimmy Swaggart, ele compôs uma Bíblia chamada a Bíblia do Expositor, que veio esses detalhes. É uma Bíblia com interpretações de versículos e ele dá essa interpretação. Então, a Assembleia de Deus em si abraçou, não todos, mas abraçou a teologia nessa linha da criação que há esse ato de tempo. E como eu disse, isso altera alguma coisa da criação? No nossa fé, não. Quem crê que a Terra foi criada há milhões de anos e quem crê que a Terra é jovem, isso não altera em nada. Se crê que foi Deus que criou, isso que é importante. Tanto o terra jovem com o que crê no hiato, crê que foi Deus que criou. Isso é a teologia correta. Mas, por exemplo, eu particularmente não creio que a Terra tem apenas 6.000 anos. Digamos que se Deus criou e deu origem aos céus e à terra e depois mostrou a partir do versículo 2 como tudo veio a ser feito, que não há esse espaço de milhões de anos, mas mesmo assim eu não creio que a Terra foi criada apenas em 6.000 anos. Porque se Adão foi criado e passou um período de tempo, aí alguém pode estar questionando agora, mas a Bíblia fala que Adão viveu 930 anos. Isso, irmãos, é depois do pecado. Você tem que entender que os anos foi contado para Adão depois do pecado. Os irmãos estão entendendo? Que é depois do pecado que os anos foi contado para Adão. Por isso ele viveu 930 anos depois do pecado. Antes do pecado, nós não sabemos quantos anos viveu Adão, não sabemos quantos anos eles viveram junto e não sabemos quanto tempo passou até o pecado. Como eu falei na aula passada, há uma linha judaica que fala que Adão foi criado meio-dia, Eva, 3:30 da tarde, e eles pecou ao pôr do sol, 6 horas. Então eu pensei, isso é uma vida muito miserável, que eles não conseguiram viver feliz um dia no Jardim do Éden. E o que dá a entender que passou um espaço grande de tempo, porque primeiro a Bíblia fala que quando Deus criou o homem, Deus mandou com que ele cuidasse do jardim. Então, ele foi trabalhar no jardim. Depois dele regar todo o jardim, que possivelmente daria um espaço grande de tempo nesse trabalho dele, ele foi dar nome aos animais. Então, ele viveu mais um período de tempo. Depois disso, Deus criou a mulher. Agora,
Nós não podemos crer que Deus criou a mulher hoje, eles pecaram amanhã, ou criou ontem, eles pecaram hoje. Não estou entendendo? Então, possivelmente a Terra tem bem mais do que 6 mil anos, mas nós não podemos dar a quantidade de tempo e tampouco especificar essas coisas. O que nós entendemos que a Bíblia mostra, que ela foi escrita de uma maneira que a perspectiva dos primeiros leitores e dos primeiros as primeiras pessoas que estariam ao entrar na Terra Prometida, que era aquela geração que nasceu no deserto, eles teriam facilidade de compreender o gênero literário de Gênesis. Para nós, hoje, nós entendemos que o espaço de tempo é muito longo, temos mais de quase 3.500 anos da escrita de Gênesis até nós, então traz um pouco de dificuldade, porque nós estamos falando de um escritor que foi um pastor nômade naquela região ali das Campinas de Moab, então está completamente diferente de nós. Mas a interpretação bíblica, irmão, ela tem que ser feita minuciosa para nós não criarmos heresia e tampouco criarmos coisas fantasiosas nos nossos estudos ou pregações, simplesmente para causar espanto no povo. O que nós temos que interpretar aqui é que Deus criou da maneira mais simples, que a simplicidade da Bíblia, que os teólogos chamam de perspicuidade da Bíblia, é isso que chama a atenção do povo. É trazer uma mensagem que toca no coração do povo. E, por exemplo, como eu falei, eu de forma alguma que estou desfazendo dos animais, mas eu não creio que animais tenham essa inteligência que o povo fala. Eu creio que eles têm os instintos, a inteligência quem tem é o ser humano. Por isso que o ser humano tem uma alma e tem um espírito. Então o pastor está mostrando aqui que dentro da declaração de Gênesis, o ser humano foi criado diferente de todas as demais coisas criadas. E Deus colocou nele o seu espírito e colocou nele uma alma. No boneco de barro, né? Como eu falei, é que o homem ele é uma alma. Deus colocou nesse boneco de barro a alma e o espírito. E ali ele se tornou diferente das demais coisas criadas. Ele até fala assim, ó, ele mostra o versículo que está aqui em Gênesis 1:11, que fala assim, e disse, produz a terra relva, ervas que deem seu fruto, semente, e árvores frutíferas que deem seu fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela. Então, o que o pastor quer mostrar aqui com esse versículo é que Deus, ele criou essas árvores, se os irmãos observar, sempre os irmãos vão ver a palavra espécie, tanto para as árvores como para os animais, mostrando que cada uma é reproduzida de acordo com a sua espécie. Por isso, Deus criou o ser humano, não tinha outro semelhante à sua espécie, Deus cria a mulher, então eles eram iguais, porém diferentes. Não sei se os irmãos entenderam a colocação. Eles eram iguais porque era da mesma espécie, mas era diferente porque tinha gêneros diferentes. Um era macho e o outro era fêmea. E a palavra correta ali, irmãos, é macho e fêmea, não homem e mulher. Porque homem e mulher não é gênero. Macho e fêmea. Nós estamos entendendo? Macho e fêmea. Esse é a palavra correta traduzida do hebraico para o português. Macho e fêmea. Então, quando Deus cria a mulher para o homem, ali criou alguém da mesma espécie. Por isso, nós somos espécie da raça humana. Então, a possibilidade, conforme o pastor mostrou nas páginas anteriores, desse pensamento evolutivo, de animais que foram evoluindo até chegar ao macaco, já quase o ser humano perfeito, e se transforma no ser humano, nós vemos que é mais fácil. Vamos ser verdadeiros, irmão. Não é porque somos cristãos, mas vamos olhar na perspectiva mais clara. Qual que é mais fácil acreditar? Que uma mente poderosa, conforme destaca o design inteligente, criou o ser humano ou o ser humano evoluiu de um macaco? Eu acho que tem que ter mais fé para acreditar na evolução do que para acreditar que uma mente soberana foi quem desenhou tudo isso. Não é simplesmente o fato da fé. Evangelista Kleber. Sim, Mozano. A paz do Senhor Jesus. Eu vejo nesse ponto aí que muitas das vezes não é o que é mais fácil acreditar. O que na realidade acontece quando eu decido acreditar na teoria da evolução é porque eu quero desacreditar de Deus. Eu quero não crer em Deus. Aí por isso que eu opto por essa segunda opção. Sim, Mas não é porque ela é mais fácil, a outra é mais fácil ou mais difícil. Não, é porque eu quero rejeitar
a Deus. Isso. Eu estou virando as minhas costas para Deus. Essa é a realidade. E hoje, irmão, nós temos um número muito grande de teólogos que são cientistas. E como eu falei na aula passada, os primeiros cientistas que surgiram na Europa, quase todos eram evangélicos. E as primeiras faculdades que surgiu na Europa eram de pessoas evangélicas. Hoje nós encontramos a Europa numa situação bem decadente espiritual, e de lá, além de ter surgido a boa ciência, foi de lá também que surgiu também os pensamentos iluministas e o renascentista. Mas uma coisa é, esses homens, como hoje também Deus levantado novamente outros homens para debater essa falsa ciência, essa negação, como nosso irmão Zano colocou bem claro aí, porque quando nós negamos isso, a nossa consciência fica mais tranquila em relação ao que realmente nós somos. Porque se eu nego a existência de Deus, eu nego a existência do pecado. E se não tem pecado, eu estou com a consciência tranquila. E outra coisa, por exemplo, se o homem veio do macaco, ele não pecou porque os animais não pecam. A consciência dele está tranquila, já que ele é um processo evolutivo, ele é um processo de evolução, que seria até algo incoerente. Até no macaco não tem pecado e ele transforma em homem e peca. Não seria algo incoerente? Então, como o nosso irmão Zano colocou, é uma coisa realmente interessante, porque as pessoas optam em não querer ver o óbvio para poder se sentir tranquilo. É igual um dia eu estava dando aula em relação ao ateísmo. Hoje as pessoas têm como símbolo de inteligência, ou sinônimo de inteligência, o ateísmo. E quando, na verdade, eles tentam negar uma verdade para poder viver bem com aquilo. Tentar tirar uma condenação que eles sabem que está sobre ele, tentar tirar um juízo. Por isso, eles tentam criar esse meio para viver tranquilo. Então, o pastor mostra aqui, irmãos, mais embaixo, ele fala assim, ó, que essas coisas criadas, conforme o versículo, ele fala que elas têm capacidade de reprodução dentro da própria espécie, seja as aves, seja os animais. E que ele fala aqui que similar acontece com os animais, seja ele marinhos ou terrestres. Acontece da mesma forma. Deus, como eu falei aquela hora, Deus, quando a Bíblia fala que Deus os abençoou, ou seja, deu condição de reprodução. E essa frase que Deus os abençoou, como eu falei, não esquece isso. Dentro de uma hermenêutica boa, você deveria guardar isso. Que essa frase, Deus abençoou, ou seja, deu condição de reproduzir, porque a criação que Deus fez, ela tinha essa condição para que não viesse a ser criado novamente. Para que nada viesse a ser criado novamente. Sim, a própria criação, ela se manteria dentro daquilo que Deus fez. Deus as abençoou e estamos na página de número 12. Deus as abençoou, dando ela condição de reprodução. Os animais reproduzem a sua espécie, as plantas na própria espécie, as que sem semente, que seja semente para consumo, seja as que dão frutos, seja simplesmente aquelas que tinham folhas, porque, como eu falei com os irmãos, os animais e os seres humanos eram herbívoros. Os animais comiam apenas a erva, conforme está no capítulo 1, versículo de 28 a 30 do capítulo 1 de Gênesis. Parece que há quem defende que eles comiam carne, tanto os animais como o ser humano, mas nós não vemos isso até no capítulo 9 de Gênesis, quando Deus dá uma ordem para o homem, que ele era para consumir carne de animal. Porque parece que toda a terra estava devastada, até as plantas que produziam fruto, e até que aquelas plantas viessem produzir fruto novamente, digamos que se demorasse meses, de que o homem sobreviveria? Então, ele precisou de matar animais ao sair da arca para se manter até que a terra viesse a ter o seu curso normal novamente. Por isso, Deus ordena isso para o homem. A página número 13, o pastor mostra aqui essa classe de animais que ele fala, os animais marinhos. Os irmãos vão observar que ele vai tratar dos animais selvagens, como eu falei, que são os animais que vivem na selva e têm condição de viver por si mesmo, e os animais domésticos, aqueles que eram criados em casa.
Porque, às vezes, quando nós deparamos em Gênesis, capítulo 1, animais selvagens, nós entendemos os selvagens como nós vemos hoje. Mas o selvagem ele tem a ver com eles viverem na selva, eles viverem separados da casa, eles tinham condições de ter sua própria alimentação sem precisar, como um cavalo, um porco, uma galinha e tais bichos que nós criamos em casa. E, como eu falei, que o termo de abençoado é que eles tinham condições de reproduzir. O pastor mostra aqui, irmão, na página 13, no segundo parágrafo, fala assim, ó, assim, cada categoria de animal foi criada em conformidade com a sua própria espécie, como eu falei. Não houve mutações e nem tampouco evoluções. Cada um foi criado dentro da própria espécie para que ele reproduzisse dentro da própria espécie. Lembrando que, como eu falei na aula passada, os animais, irmãos, eles têm condição de evoluir na própria espécie. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, tipos de gatos. Hoje nós temos vários tipos de gatos que evoluem na própria espécie. Tipos de cavalo que evoluem na própria espécie. Cachorro na própria espécie. É esse sentido aqui que a Bíblia está falando. E não que um cachorro um dia vai virar um lobo ou o lobo vai virar um leão, não é isso. Reproduz dentro da própria espécie de animais. E isso foi abençoado por Deus. E essa capacidade foi dada por Deus. Então, por exemplo, o ser humano ele iria reproduzir na sua própria espécie. Quando Adão e Eva teve o seu primeiro filho, que foi Caim, era um ser humano igual a Adão e Eva, não era diferente, não tinha nada, porque Caim, por ele ter sido mal nas suas ações, ele não era um diabo, não era nada disso, ele era um ser humano igual a Adão e Eva. Não tinha nada de diferente nele. O pastor mostra mais aqui. Ele fala assim no outro parágrafo, ó, tendo isso como fundamento, na criação do homem, não podemos atribuir a utilização de um outro ser vivo para a sua formação, pois, além de ser criada a partir do pó da terra, não pertencia à espécie de nenhum outro ser vivo. Então, aqui é uma espécie diferente, ser humano. Por isso que a possibilidade, como eu falei na aula passada, do pensamento de Darwin, após a descoberta do DNA, foi lançado por terra. Alguém aqui já ouviu falar na descoberta da chamado Eva mitocondrial? Alguém já ouviu falar disso? Que a ciência descobriu. Aí acabou, eu acho que aí não tem nem mais reforma para a teoria de Darwin, porque devido à descoberta do DNA, eles já perderam, não teve nem como fazer mais reforma. E com essa descoberta da Eva mitocondrial, a palavra certa é mitocondrial, ela tem um código do DNA dela, que isso é só parte da mulher, mostra que ela é mãe de todos os viventes, de acordo com o que está na Bíblia. Por isso que levou o nome de Eva mitocondrial, porque, como eu falei com os irmãos na aula passada, Eva não chamava Eva antes do pecado. Os irmãos podem ler lá no texto atentamente que ela não chamava Eva. Fala que depois do pecado, Adão lhe deu o nome de Eva porque ela é mãe de todos os viventes. Então, a ciência teve que concordar com o que a Bíblia ensina, que todos os seres humanos têm essa gene vindo de Eva. Todos os seres humanos. Então, isso é comum entre toda a raça humana com a nossa primeira mãe, que foi Eva. Isso joga por terra o pensamento da evolução, vindo através de espécies que foram evoluindo, mostrando que a raça humana tem o seu tronco genealógico no primeiro casal, Adão e Eva. Se os irmãos procurarem esse assunto mais detalhado na internet, os irmãos vão encontrar esse assunto. Homens de Deus, como Marcos Eberly, o saudoso que partiu para a eternidade ano passado, que foi Adalto Lourenço, que era um cientista extraordinário, eles defendem e explicam melhor essa teoria da Eva mitocondrial. Então, mostrando que esse ser humano ele foi criado diferente de todas as demais coisas criadas. E de todos os seres que respiram, como os animais, ele também foi criado diferente de todos. Como eu falei, o próprio Deus, ao Adão dar nome em todos, ele viu que nenhum dos seres ali diante de Adão parecia com Adão. Nada era parecido com Adão.
Então, o pastor mostra isso, que o homem é distinto de qualquer outra forma de vida. Espera aí que daqui a pouco meu... Esquece.